Mulher no Divã! Olá, gente! Que saudade de vocês! Eu sei que vocês estavam com saudade. Por quê? Porque vocês mandam um monte de comentário. Porque vocês falam com a gente no inbox. Quando vai ter que? Quando vai ter que de novo? Então eu sei que vocês estavam com saudade. A gente veio aqui pra resolver esse problema e matar a saudade, gente! Ó, primeiro, que de 2025, a gente vai começar falando de feminino! A gente veio a caráter. Sim, de mocinhas. Bem mocinhas. Eu saquei a roupa mais rosa que tinha no guarda-roupa pra gente falar de feminino. Então, ó, vem com a gente, fica à vontade, porque vai ser sensacional. Eu tenho perguntas pra fazer, que eu sei que você já respondeu, mas vou fazer de um jeito diferente. Para que todo mundo tenha um ganho, né? Quem já conhece, quem já ouviu de feminino, quem tá chegando a primeira vez, enfim. Então, assim, você fala muito... Primeira pergunta, né? Você fala muito que o feminino é esse... Você explica, né? Quando a gente pergunta, o que é feminino? Aí você vai lá e explica. O feminino é dentro, é esse mundo do sentir, essa coisa abstrata, simbólica. E você mesmo já explica pra gente, fala, é muito angustiante ficar... Mas o que é tudo isso? E a gente fica tentando colocar um concreto dentro daquilo que você já explicou, que é abstrato. Mas eu queria que você respondesse pra gente essa analogia, explicasse isso dentro dessa analogia que você já usou em alguns momentos, mas pudesse destrinchar mais para nós aqui, que é essa coisa da água. Do feminino ser a água, né? O masculino a garrafa. Explica um pouco pra gente, né? O que é isso? Como que é o feminino ser a água? Tá, vamos sair do óbvio, porque a água é o sentir. Sim, o feminino é o sentir. Mas a água não é só sentir. A água é vida. A água é o que gera vida, né? É preciso água para que haja vida. A água é nutrição. Isso tudo é o feminino. A água é nitidez. A água é espelho. E tudo isso é o feminino. O feminino é um espelho extraordinário. O que eu quero dizer? Quando você se relaciona com uma mulher que está no feminino, você sabe de você. Porque reflete. Exatamente, porque ela reflete você. Vou dar um exemplo bobo. Um homem, quando ele é muito carinhoso com uma mulher, né, ele começa a ser carinhoso e essa mulher começa a se tornar cada vez mais doce, cada vez mais receptiva. O que esse homem começa a descobrir? Ele começa a descobrir sobre ele, sobre a habilidade dele de amar, sobre a masculinidade dele, no sentido de proteger, de cuidar, sobre o valor que tem isso. Quando uma mulher consegue precisar de um homem, o quanto esse homem não sabe de si. Quanto ele não descobre de si, da própria potência, da própria capacidade. Muitas vezes ele vai se desafiar a fazer coisas que ele não sabe fazer, mas essa mulher está acreditando que ele é capaz de fazer aquilo. Então, nesse sentido, ela é espelho. Assim como ela vai ser espelho para outras mulheres, quando ela apoia, quando ela está ferida, quando ela é crítica, e essa mulher sempre se sente menos, se sente incapaz, mas quando ela tem essa habilidade, né, de promover vida, a outra mulher se sente capaz, se sente incluída, se sente pertencente, começa a descobrir as próprias qualidades. Então, a mulher, no seu feminino curado, é vida e é espelho. Entendeu no exemplo? Entendi. É por isso que você falando, me vem essa imagem do casamento, do conflito constante no casamento, porque a mulher não consegue viver esse feminino curado, então não leva o homem para esse lugar, mas quer exigir que ele esteja nesse lugar, sem ela viver. E esse conflito, isso é uma coisa que acontece muito por conta do feminino, sim, dessa mulher, ao invés dela levar ele para esse lugar, ela nem está neste lugar e exige que ele esteja. Sim. Se a gente pensar essa ideia de que a mulher é esse centro gerador de vida, a mulher está sempre querendo ser reconhecida pelo próprio valor, ser reconhecida que é ela que faz o mundo girar, ela precisa de um dia internacional, né, para ela.
Porque ela precisa desse reconhecimento. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente diz tudo começa na mulher, ou quando a gente diz, é a mulher que dá o tom de como funciona uma casa, aí ela se sente, tudo é culpa da mulher, né? Aí tudo agora vai responsabilizar a mulher. Então, ela não decide se ela é a Miss Universo ou se ela não é a Miss Universo. Entendeu? Agora, o fato é que a mulher é esse centro gerador. E quando eu fico nesse lugar e entendo, tudo começa no feminino, porque sou eu que vou gerar uma nova realidade, seja no que for, na atmosfera da casa, seja no relacionamento, quando eu tomo esse lugar, sem fantasia, né? Sem superlativo, mas eu tomo esse lugar e entendo, olha, sou eu que gero a realidade, sou eu que gero o clima da casa, sabe? Vou dar um exemplo bobo. Todo mundo com fome, depois de um dia cansado. Quando a mulher assume essa responsabilidade de é minha responsabilidade trazer a nutrição disso, né? E ela se organiza para isso e ela vai buscar recursos para isso. E aí tá todo mundo com fome, só que essa mulher faz o quê? Ela põe a mesa. Não tem nada pronto, mas tem uma mesa pronta. O que aconteceu? Todo mundo estabilizou. Por quê? Porque a mesa está pronta. Ela já está anunciando. Então, aí todo mundo já saiu daquela coisa angústia, animal, da que vai ter? Por quê? Porque ela já começou, ela já trouxe um cheiro para casa. E aí todo mundo chegou no lar. Ela está cansada? Ela está. Ela também queria chegar e ter alguém para fazer a comida para ela, né? Sim, ela também queria isso. Mas ela tomou o lugar dela. Ela começou a gerar uma realidade e ela trouxe para todo mundo uma informação que ninguém entendeu, de descanso, de comunhão, de tempo de unidade, todo mundo vai funcionar, quando vê tá todo mundo orbitando ali em volta da mesa, o cheiro, sentou, comunhão. Quem fez isso? Uma mulher que sabe o lugar dela. Sabe? A mesma coisa numa situação, aconteceu uma coisa, estamos sem luz em casa. Quem é que vai achar uma vela e ligar e falar, vamos ficar aqui, vamos sentar, vamos conversar, pronto, todo mundo tranquilizou, já virou uma outra realidade. Quem trouxe essa outra realidade? É essa mulher. A mesma coisa no relacionamento. Quando essa mulher está naquela situação, essa mulher senta e fala, vamos conversar sobre isso. Não vamos tretar sobre isso, vamos conversar sobre isso. Ela traz um outro tom. A mesma situação de trabalho. Enfim, a mulher, quando entra nesse lugar, ela gera uma realidade. Sabe? Então, respondendo a sua pergunta, sim, é a mulher no lugar dela que viabiliza que todo mundo ao seu redor vá desenvolvendo a própria potência. Inclusive o seu parceiro, seu marido, seu namorado, etc. Agora, uma coisa muito importante para eu falar disso é que esse lugar dessa mulher como esse centro, né, não é um lugar materno. Porque senão fica nessa coisa do, então eu sou a responsável de fazer ele virar a gente que faz. Não, tá? Senão a mulher pensa, olha, eu só posso ficar nesse lugar onde eu sou a incentivadora, onde eu sou a que apoia, onde eu sou a que entende. Aí entra um negócio muito maternal. Não é sobre isso, tá? Porque cabe também dentro desse lugar da mulher, tanto com o filho, quanto na vida profissional, quanto no seu relacionamento, ela trazer o elemento da realidade, do espelho. Entende? São muitas nuances, né? Não, o espelho é espelho. Sabe? Então, você vai se ver em mim, mas você vai se ver em mim. E eu vou estar aqui dentro de um lugar muito bacana, legal e tudo mais, mas você vai se ver em mim. Entende? E aí esse homem não se sente atacado. Porque muitas vezes a mulher, quando ela quer dar uma noção de realidade pro querido, ela ataca, né? E aí o negócio não funciona. Mas existe sim essa informação de realidade no espelho. Sabe? Pra gente só deixar esse pontinho para não entrar nesse lugar super maternal e aí entrar nesse ponto que às vezes as mulheres me acusam de eu ser machista, né? Eu não sou machista. Não sou machista. A gente não tá falando sobre servir no sentido pejorativo, né? Que a sociedade, enfim, que as mulheres hoje são levadas a acreditar que não é sobre isso. Você já fala sobre isso, né? Não é esse o feminino é dentro, então você não tá falando das coisas de fora, né?
Você foi falando e foi me dando essa sensação de poder, né? Mas esse poder, como que eu vou falar? Poder bom? Não é exatamente essa expressão, mas essa coisa saudável de entender que no feminino curado, você tem condição, você não perde o controle, é meio que isso, sabe? A heroína, você insistentemente, né, fala tanto da heroína pra gente, por ela ser esse primeiro, né, estágio psíquico da mulher, e ela parece que ela tá sempre muito perdida, né, na sua raiva, na sua fala, no seu empoderamento. Por quê? Porque a gente é convidada a buscar um empoderamento no masculino. E o que a gente convida aqui no terapia? A mulher ser empoderada no feminino e não no masculino. Exatamente. Você foi falando e eu fui vendo, gente, mas isso é poder. Isso é um empoderamento. Você ter condição de... Sua casa, de repente, mudou a frequência, você ter condição disso é poder. Mas a gente não enxerga, né? A gente quer o poder fora, o poder fora, o poder fora. E dentro disso, queria que você falasse um pouco sobre a questão do... Uma vez você falou numa live que é assim, a mulher, ela tem muito a questão de falar, mas do homem, do marido, enfim, do parceiro. Ele não isso, ele não faz isso, não faz aquilo, não conversa comigo, não, enfim, não é sensível às minhas questões. E aí você fala assim, mas quem leva o homem neste lugar? É a mulher. Quem leva, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta assim, práticas. Eu sei que a gente está falando do feminino, ele é abstrato, mas em exemplos, assim, se você pudesse dar alguns de... como que ela leva? Como é isso, né? Esse abstrato, eu sei que você já falou um pouco na resposta do espelho, dessa questão, mas a gente aprofundar mais um pouco. Como levar? Como iniciar? Eu cheguei agora, comecei o curso de tecelã, vai vir uma enxurrada de coisas, mas eu começo a me sensibilizar, né, a esse lugar. Como que isso acontece? De que maneira, né, a gente pode conduzir isso de uma maneira saudável e dentro do feminino? Tá. Vou usar uma frase que eu uso bastante, uma expressão agora colocada num outro lugar. O feminino também é um idioma. Esse é o ponto. Então, a gente ensina o idioma do feminino para os nossos filhos, para as nossas filhas. Eu ensino as minhas filhas a falar feminino, a nomear o que elas sentem, a transitar dentro desse universo. A minha filha Jolie, por exemplo, é uma multiplicadora, porque tudo que ela aprende comigo, ela multiplica com as amigas. Então, todas as amigas dela aprendem a falar feminino, porque elas aprendem a diferenciar o que elas sentem, a olhar por uma outra perspectiva. E como é que a gente vai fazendo isso? Conversando. Então, muitas vezes, uma vez conversando com ela falou, mãe, sinceramente, ela fazia terapia, né? Aí ela falou, não quero mais fazer. Aí eu falei, por quê, filha? Ela falou, mãe, porque eu ganho muito mais conversando com você. Na verdade, é claro que a mãe fica toda assim, né? Parêntese aqui. Eu concordo, Jolie, concordo com você, porque... Mas tinha uma questão também de abordagem, a abordagem da... Sim. Né? E ela, o que ela estava dizendo? Eu gosto de aprender a falar feminino. Por quê? Ali com ela, eu tô ensinando sobre esse universo para ela. E ela se interessa por isso. E isso é a mesma coisa com um homem. Isso é a mesma coisa com uma mulher que não tem essa habilidade. Como terapeuta, eu fiz isso 1000 vezes. Nomear aquilo que as minhas pacientes não conseguiam nomear. Claro, com elas, para que elas fossem ganhando o quê? Vocabulário. Porque é sobre isso. Muitas vezes um homem, ele não fala um idioma porque ele não tem vocabulário. Ele não faz ideia do que é aquilo. É igual fruta. Esse aqui é morango, esse aqui é kiwi, esse aqui é... Você tem que ir experimentando e sabendo a diferença. Do contrário... Então, pensa uma pessoa que passou a vida inteira só comendo banana. Numa educação que é... Você gosta de pitaia? Quê? Não. Porque o paladar não foi preparado para isso. A mesma coisa no caso de ensinar um homem esse universo. Agora, então na prática isso vai acontecer de duas maneiras.
A primeira é na própria conversa e muito dessa mulher falando sobre si e falando sobre o que não é legal em si. Por quê? A mulher gosta muito de falar, não, porque eu fiquei chateada com você, porque você fez isso, você fez aquilo, e aí você queria que eu me sentisse como? E aí, mas entende? A acusação e etc. Ou então ela fala, eu tô sofrendo, e sempre tem um tom de responsabilização para outra pessoa. Agora, quando você começa a falar, eu percebi que eu estava sendo muito manipuladora. Sabe? Ou contando sobre as próprias questões, sabe? Sim. Nomeando coisas inomeáveis. Posso falar um sentimento muito feio que eu tive? Eu senti inveja, eu senti uma inveja quando aconteceu tal coisa. E o que está acontecendo? Essa pessoa que está te ouvindo, seja um homem, seja uma mulher, ela está aprendendo a autorizar o negado. Ela está ganhando recursos. E ela vai começar a fazer isso consigo mesma. Então, aqui entra também o... Como é que você sentiu com aquela história lá? Ah, nada. Tem certeza? Achei que você ficou meio... Porque posso falar o que eu achei? Eu achei que tal pessoa, no fundo, estava querendo dizer isso, isso, isso. E eu te percebendo, eu achei que assim, na hora que a pessoa falou tal coisa, eu percebi que você ficou meio assim. O que eu quero dizer? Um tom respeitoso. Não é eu sou a psicóloga e estou falando, porque você tem problema com a sua mãe, porque você tem problema com o seu pai. Não é sobre Exato, isso. Não é sobre isso. Eu vejo você. Eu respeito o que eu estou vendo de você. Foi isso que eu percebi, mas eu não sei se é isso. Você percebeu isso? Você acha que eu estou viajando? Eu estou ensinando a pessoa a entrar nesse lugar. Então, esse é um. Outro é, o homem entra no seu feminino de outras maneiras. E isso precisa ser respeitado. A mulher gosta muito de ser respeitada quando ela tá com cólica e ela precisa ficar quieta e, sabe, e ela quer ser respeitada no momento em que ela tá ali. Então a mulher tem um jeito, ela quer Coca-Cola, ela quer chocolate, ela quer filme, ela quer banho quente, ela quer, sabe? Ela tem um jeito dela. Eu quero um japonês, sim, né? Ela tem um jeito dela de falar, eu tô naquele lugar onde eu preciso de um tempo para mim, esse é o meu jeito. Fazer escaldapé, sei lá. Sim. E o dele, qual que é? Não tem nada a ver com isso. Ele não vai pro quentinho, ele vai fazer outras coisas, sei lá, vai ficar mexendo no carro, vai ficar assistindo filme barulhento, vai arranjar um universo. E ele precisa daquele tempo. Ele não sabe que ele está no feminino dele. Ele não sabe. Só que como é que eu vou respeitar o feminino dele? Respeitando aquele tempo. Respeitando que às vezes o homem tem outros horários, né? Ele precisa daquele tempo, então você deixa. Quando a gente entende esse idioma do feminino, a gente tem essa capacidade de entender o idioma que o outro fala no feminino dele, né? Sim. Então, a mulher quer muito ser respeitada no seu feminino, mas não respeita o feminino. Nem das outras mulheres e muito menos dos homens. Não respeita esse momento, sabe? Onde o homem, ele tá na dele. E isso tem que ser respeitado. E não, o que você tá fazendo? Sai daí! Exatamente. Não, ele tá botando as ideias no lugar, é um momento dele, sabe? E às vezes eu gosto de fazer isso muito com meu marido. Quando eu percebo isso, eu vou lá e faço uma coisinha que ele gosta de comer, assim, e levo. Ó, eu trouxe isso aqui pra você. E saio. É uma forma indireta de apoiar. Eu tô respeitando esse momento que você tá aí, sabe? Fica aí, tá tudo bem. E aí esse homem vai ficando aceito naquele lugar. Por quê? Muitas vezes o homem, ele é cobrado, né, como esse fazedor, e ele nunca é respeitado o homem precisa de um tempo para ele. O que é isso? Que tempo para ele? Não, e se tiver um tempo, a gente tem que arrumar alguma coisa pra... E aí vem sempre a cobrança. O homem próprio se cobra de não fazer nada. Né? E é nesse momento do fazer, sei lá, qualquer coisa que ele, na verdade, está organizando o mundo interno, bati aqui, organizando o mundo interno, é que a gente autoriza isso respeitando, valorizando.
apoiando, porque você não vai fazer lá o que você gosta, dando um presente, sabe, que apoia aquilo. Tudo isso eu estou respondendo ainda a pergunta que é, Sim. como que na prática eu compartilho isso? Né? Como é que eu deixo as pessoas ao meu redor à vontade dentro desse universo do feminino? Sem ficar palestrando, né? Assim. Você sabe que você fala uma frase e você foi falando disso de sentir algo e compartilhar e deixando que o outro veja, né? Veja a sombra, veja o negado, veja o feio, né? Que é, você fala assim sobre sentir ao vivo. Essa frase, ela, às vezes eu fico, a gente coloca vê você colocando pérola do dia. Pra mim essa frase que você fica assim, você fala, deixa eu mergulhar nessa frase, porque sentir ao vivo é uma coisa que a gente hoje em dia com tudo, com todos os eletrônicos, TVs e coisas e afazeres que a gente tem, é difícil chegar nesse lugar, né? E eu queria ouvir de você sobre isso, esse sentir ao vivo. Parte desses lugares da gente perceber que eu tô aqui, que eu tô presente, né? Porque se a heroína é para fora, ela mora na mente, esse sentir ao vivo é esse começo de cura para essa heroína? Olha, quando eu falo sentir ao vivo, não é exatamente sobre isso que eu estou falando, mas cabe também. Eu vou chegar onde eu estou falando. Essa ideia do estar presente, que também é uma coisa que está muito na moda, né? Executar, como é que fala? Treinar a presença, né? Estado de presença. Isso é uma coisa que as pessoas têm buscado muito, né? E que tem a ver com esse sentir aonde você está, estar presente, estar conectado, né? Não estar distraído. Então tem a ver com isso, mas não é sobre isso quando eu falo sentir ao vivo. O sentir ao vivo é um objetivo lá no final. Por quê? Eu vou entrar num outro tema que as pessoas têm me perguntado muito. O sem forma. Eu não entendo o que é que você diz que um feminino é o sem forma. A gente tem muita dificuldade de sentir sem forma. Que é, o que você está sentindo? Eu não sei. Estou sentindo uma mistureba. Eu não sei exatamente o que é. Tem hora que eu acho que é isso, tem hora que eu acho que é aquilo. E a gente mistura o que eu estou sentindo com o que eu vou fazer com o que eu estou sentindo. Então, por exemplo, uma mulher descontente num relacionamento. Ela não se permite olhar e falar, estou descontente. Não, isso não. Ela vai entrar no, eu vou me separar ou não vou me separar? A resolução. A resolução. O que eu vou fazer com isso? O que eu faço? E geralmente as pessoas, as mulheres, elas buscam uma validação externa. O que eu devo fazer? Você acha que vale a pena? Você acha que não? Então elas seguem pessoas, inclusive, que validam mais para cá, mais para lá. Se eu estou querendo me divorciar, eu vou seguir influencers que falam sobre a vida depois do divórcio, e você não tem que aceitar isso mesmo, e eu vou me alimentando daquilo para ter coragem de divorciar ou para conseguir ver um lado bom de ter me divorciado. Mas e o meu sentir? Não, isso daí eu não lido. Primeiro eu boto numa embalagem e aí eu lido com a embalagem, entende? Então, eu tenho um sentir lá, me divorciei. Daí eu encontro uma influencer que fala maravilhas sobre o divórcio. Tem um monte de dor, tem um luto não sentido, tem um monte de coisa ali. Mas eu não vou lidar com nada disso. Eu vou colocar nesse Tupperware a vida após o divórcio e vou começar a lidar com isso ali dentro. Ou seja, o que eu quero dizer? A mulher não lida com o sem forma, que é, o que você está sentindo? Não sei. E isso me gera uma profunda angústia. De manhã eu quero separar, de tarde eu não quero, de noite eu sinto culpa, cada hora eu sinto uma coisa, isso tá um imbróglio. Isso é o sentir ao vivo. Ele começa aqui. O que eu tô sentindo? Eu não sei. Eu tô sentindo um monte de coisa ao mesmo tempo. Só que eu não sei ainda. Tem coisa que é do meu passado. Tem coisa que eu tô com raiva porque aconteceu tal coisa, porque eu fui traída, porque tem isso aqui que eu já, sinceramente, estou desgastada.
São várias coisas que eu estou sentindo. Isso é o sem forma. A mulher poder ficar no sem forma com muitos assuntos. Por exemplo, todas nós estamos gerando um algo. Esse é o novo. E esse algo ainda é sem forma. Ele está em gestação. Isso pode ser um projeto profissional, isso pode ser a maneira como você se relaciona com o próprio corpo, a sua espiritualidade. Existe algo sem forma que está se desenvolvendo. Mas a gente não... Isso é uma gestação. Está grávida? Tô, mas é menino ou menino? Não sei. Mas está acontecendo algo. Não tem uma forma ainda. Isso feminino é o tempo todo. Dentro de uma coisa legal, que é o gerar o novo. Mas também é o tempo todo com aquilo que vai ser descartado, ressignificado. Então, o grande funcionamento, que não desliga nunca do feminino, é o sem forma. Seja o para gerar o novo, seja para descartar o velho, para reorganizar o velho. Isso aqui é o tempo todo sem forma. E eu tenho que aprender a estar aqui. Porque aqui é que a vida acontece ao vivo. Entende? Quando chega aqui, qual que é o grande problema? As mulheres, elas vão sem contar, até chegar uma hora, acontece uma gota d'água, por exemplo, uma traição, uma mensaginha, um não sei o quê, e ela fala, eu quero o divórcio. Então é aqui em cima. Mas e o que aconteceu aqui no forninho do sem forma? Ela não acompanhou. Ou, de repente, ela conheceu alguém e aí ela fala, eu quero me separar. Mas motivado por questões externas. E não interna. Estou usando um tema polêmico aqui, porque é um tema que gera muita angústia na mulher, a decisão do que ela vai fazer com o relacionamento. E muitas vezes ela não conta para ela. Eu fiquei 2 anos no sem forma do desgaste da relação. Ela não fala, o que você está? Eu estou nesse processo. Tem hora que eu passo dos 50%, daí de repente acontece alguma coisa, eu volto e eu tô aqui. E o que você vai fazer? Não sei, eu tô aqui. A mulher não conta isso. Agora, quando eu crio prática nisso aqui, então eu fico aqui, sem forma para mim é uma realidade, o que vai acontecendo? Esse sentir, essa máquina do sentir, ela vai sendo purificada. Purificada. E é como se fosse um processo de digestão e intestino. Você começa a comer bem e aí aquele monte de resíduo, de acúmulo, aquilo vai indo embora. E aí a máquina fica o quê? Limpa. E aí eu tô numa situação. E aí eu sinto ao vivo aquela situação. Sem ter, eu tô sentindo só o sabor daquela situação. Não tem, não sei quantas refeições que eu não digeri porque eu faço jejum, porque eu tenho, meu corpo tá limpo. Eu estou inteiro aqui, ó, sentindo ao vivo. E quanto é maravilhoso quando você consegue fazer isso no casamento e deixa o outro descobrir isso. Deixa, a coisa que eu mais acho sensacional no casamento é me deixar o meu marido assistir ao vivo eu me tornando mulher para ele. Isso é sensacional. Isso cura ele e me cura e a gente descobre junto. Isso é o sentir ao vivo. Que também é, que eu tô falando de uma coisa, né, íntima, profunda, mas também é quando você fica profundamente decepcionado com alguém e você deixa essa pessoa ver nitidamente, sem barreira nenhuma, que você está profundamente decepcionado. Você está sentindo ao vivo aquilo. Você não está tipo, não, tá tudo bem, e depois eu lido com isso. Não. A sua decepção é ao vivo. Isso é o sentir ao vivo que eu falo, entende? Como final do processo. Mas o meio é o saber funcionar no sem forma. Falei 14 horas e meia. Eu tô aqui, ó. Meu Deus. Querendo chorar. Porque vai mexendo. Vai mexendo. E é lindo de ver. Porque você vai falando e a gente vai indo mesmo, né? No outro que a gente falou do feminino, foi exatamente a mesma coisa. Você vai falando e a gente vai indo onde você
vai conduzindo a gente. Isso é a tecelã, né? A tecelã é exatamente isso. Você vai levando, vai conduzindo. Quando a gente percebe, a gente tá ali vivendo isso, sentindo coisas que a gente nunca tinha sentido. Perceber coisas que nunca tinha percebido. Aconteceu aqui ao vivo exatamente o que você faz na tecelã. E é lindo e por isso que eu falo da potência e do poder, porque é potente você sentir isso, é muito potente. É muito potente. E você, porque vai passar pela barreira, né, da negação, da angústia, de tudo isso, mas você não descarta isso, você sente isso, vive isso. E acho que é muito nisso que a maioria das mulheres deve parar, né? A maioria das mulheres nunca chega a experimentar isso em assunto nenhum. Vamos mais nisso? Pra gente falar sobre várias possibilidades? Vamos. Por exemplo, do básico. Você começa a cozinhar. E aí você não sabe exatamente o que você vai fazer. E vai fazendo... Vai colocando um tempero, uma coisa, e vai saindo... Isso é bem básico. E vai saindo aquilo ao vivo. Vou dar um outro exemplo. Vai dar para entender bem direitinho. Eu vi um vídeo esses dias, eu não sei de quem, brincando de jockey-pô com um robô. Então, jockey-pô é aquele do tesoura, pedra. Esse é jockey-pô? Pedra, tesoura. Papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Era isso com o robô. E aí, ele falou pro robô, vamos, não sei o quê. O robô falou, não sei, me ensina. Você já viu isso? Vi. Aí, ele ensina. E aí depois o robô só ganha dele. Aí ele falou, como é que pode? Aí ele falou, não, eu vou te falar. O robô falou, vou te falar a verdade. Na verdade, eu pedi para você me ensinar para ler suas microimpressões, fisionomia, né? E aí eu sei o que você vai colocar porque eu li. Agora, por quê? Porque tudo passa pela mente. Agora, pensa você jogar jockey-pô sem você mesmo saber o que você vai colocar. É sobre isso. Treinar, eu vou jogar jockey-pô, só que nem eu vou saber o que eu vou colocar. Então não vai passar por aqui. Você não vai ler, porque eu não vou pensar pedra, porque o outro vai... Eu também vou descobrir na hora o que eu vou colocar, se é pedra, papel ou tesoura. Essa é a única maneira de vencer o robô. Nem você, nem ele saber. Isso aqui já é muito alô-alê, mas é só pra gente trazer. Mas eu tô acompanhando. Você tá vindo aqui, então eu tô querendo dar vários exemplos. Vou dar outro exemplo. Vou pintar um quadro. O que você vai pintar? Não sei. Vou descobrir pintando. Você sabe que no vídeo que você fez esses quadros, eu fiquei parada naquele vídeo. Assim, eu falei, mas como é que ela começa? Exatamente isso. Como ela começa? Mas não tem um desenho. Eu tenho dificuldade de fazer uma coisa sem forma. De falar, não, eu acho que eu preciso de um desenho antes para poder seguir, fazer o contorno, não sei o que. Quando eu vi você fazendo esses quadros, eu falei, gente, mas como é que ela sabe? Daí vai para onde? Ai, tô chorando. Vai para onde, né? O que vai terminar aqui? É exatamente isso que você tá falando. Você fala, mas começar e não sei para onde que vai? Mas e se eu não gostar do resultado? Eu fico pensando, se eu não gostar do resultado... Você tá vendo quanta gente não se permite experimentar isso? Vou dar outro exemplo. Quem pratica yoga. Então, o yoga é uma série de posições, asanas. E aí você vai aprendendo a fazer um depois do outro. E uma pessoa que pratica há muito tempo, ela já tem na cabeça dela meio que uma sequência, né? Faz essa posição, depois faz aquela, depois faz aquela. Só que quando você entra numa prática muito profunda, você vai descobrir fazendo o que o seu corpo... É diferente de você pensar, não, agora eu vou fazer isso aqui, depois eu vou fazer isso daqui, depois... Ou eu vou seguir alguém ali no videozinho, ou eu já tenho planejado. Primeiro a gente faz isso, depois a gente faz aquilo, aí faz aquele outro, faz aquele outro. Não. E quando você deixa o seu corpo fazer, a mesma coisa com uma dança. Que uma coisa é você aprender a dançar, outra coisa é que o seu corpo já sabe aqueles movimentos e você se deixa dançar ao vivo. É o seu corpo e a música. E a mente, ela tá assistindo, ela não fez uma coreografia, entende? Eu vou treinar uma coreografia e aí eu vou apresentar a coreografia. Não é sobre isso. É sobre
você dá recursos para o seu corpo, musculatura, né, técnica, etc, para o seu corpo, para você poder dançar ao vivo e sentir prazer naquilo. É a música que você e a mulher deveria experimentar isso no quadril e entender a potência que é isso. A gente tem muito disso. Tem muitas mulheres hoje trabalhando essa coisa pélvica, né? Mas muito dentro de um lugar muito extremado, muito centralizado. Não dentro desse contexto maior que eu estou colocando aqui, que é a mulher experimentar o que é esse feminino. Se empoderar dentro do feminino. Mas não politicamente, né? Não contra o patriarcado. Não é sobre isso. É sobre a experiência dela. Sabe? Porque quando uma mulher faz isso, ela autoriza todo mundo ao seu redor a fazer. E isso é sensacional. Sabe, porque eu tô falando porque as tecelãs todas vão reconhecer, mas você faz isso, né? E parar e pensar que eu faço isso, eu posso fazer isso. E que nem você falou da Jolie, e quem me ver fazendo isso, vai fazer também. E assim, é uma grande multiplicação, né, de mulheres empoderadas no feminino. Sim. Sentindo mesmo, sendo curadas. A gente estava aqui antes, né, falando sobre, nossa, de você, nos stories, né, das coisas que você mostra. E essas coisas, elas... inconscientemente, elas levam a gente para esse lugar. Você falou da dança. É muito engraçado porque você fala assim, eu tenho certeza que vocês vão se reconhecer. Quantas vem você fazendo uma aula de dança e fala, surgiu uma ideia, eu acho que eu posso fazer dança. Nunca nem pensou em dançar, mas de falar assim, gente, eu acho que dá para eu fazer alguma coisa que eu quero. Mas a gente tem que achar um lugarzinho na nossa vida onde a gente se permite isso. Sabe? E seja no que for, você vai indo, sabendo que o seu objetivo é esse. Não precisa ser numa tela, pode ser pode ser guache, sabe? Pode ser lápis de cor, pode ser qualquer coisa que você queira, mas falar, eu vou parar um momento e eu vou me deixar criar. Eu vou me deixar descobrir junto comigo o que é que eu vou fazer. E se fica feio? O feio pertence. Feio pertence. Você colocou alguma coisa para fora ali, aí você vai descobrir o que é, sabe? Ou vai lidar com essa crítica gigantesca que você tem com você. Mas quanto dá pra gente se dar a oportunidade, né, de a gente viver dentro do feminino? Sabe o que você tá fazendo? Eu tô treinando uma dimensão. Eu tô existindo dentro de uma dimensão. Que é a dimensão do feminino. Você falou sobre esse lugar fazer algo novo, né? E você tá falando dessas coisas práticas, das coisas aqui da gente, né? Que são mais fáceis de decidir e de fazer. Mas eu queria saber o que é o máximo, assim, que pode vir de novo de uma mulher com o feminino curado, sabe? Você tá falando, olha, faz uma coisa nova. O feminino faz isso. Talvez não seja uma coisa, mas... O que você pode dizer que você fala, isso aqui o feminino pode criar isso aqui, de novo? Mas aí a gente entra nas águas espirituais, né? Por quê? Porque eu comecei, o feminino é água. E é na água que gera vida. Então, vamos pensar o seguinte, o que é um feminino ferido? É uma mulher cheia de água de dor. Simples assim. Uma mulher que carrega uma quantidade muito grande de águas de dores. Isso é o feminino ferido. E o que é o feminino curado? É quando essa mulher deixou ir essa dor. Sabe? Ela sentiu. Qual que é o grande problema? O grande problema é que as mulheres temem serem engolidas por essa água. Eu tenho medo de entrar nessa água e não sei o que vai acontecer, como se isso fosse me controlar, sabe? Como se isso fosse me dominar. Eu nunca mais vou sair dali. É uma coisa fantasiosa. Elas têm esse primeiro medo. Segundo, elas querem explicar. Terceiro, elas querem culpar alguém.
Quarto, elas querem ser compensadas, elas querem que alguém venha e tire. Não sou eu que vou pegar aquela água e vou sentir e vou decidir o que fazer com ela. Eu quero que alguém venha e fale, ai, né, me fala, como é que você está sentindo? Alguém se interessa. Eu sozinho não vou me interessar. Alguém tem que se interessar, me perguntar o que eu estou sentindo, me ouvir, sabe? Eu não posso eu falar para mim. Não. Alguém tem que se interessar por mim porque eu não consigo me interessar por mim, sabe? Para poder validar tudo isso. E elas têm medo, por último, de entender que o processo passa pelo sentir. Nenhuma água vai sair de dentro de mim sem que eu sinta ela. Eu sempre falei para as minhas pacientes, assiste filme de chorar. Quando você vê que engatou, você entra. Porque chega uma hora, abre, né? Às vezes você assiste aquele filme. E aí, naquela hora, você aproveita para chorar um monte de outras coisas que não tem a ver com o filme. Mas o que você está fazendo? Estou dando uma limpada aqui, estou chorando. Mas o que é isso? Não sei exatamente, mas pertence. Mas eu estou sentindo, mas é meu. Sabe? E chora. E o que vai acontecer com o tempo? Esse grande tanque vai começar a ficar com água limpa. E água limpa gera vida. Água limpa gera vida. Uma mulher cheia de água limpa, ela gera vida. E aí, quando você pega essa água limpa, e água é sentimento, e coloca o espírito, e coloca fé, o que essa mulher faz? Ela gera uma realidade. Ela traz à existência o que não existe. Ela sozinha se torna um tanque de vida, porque aquela água toda se torna uma água espiritual. Então, você pergunta, o que uma mulher pode fazer? Ela pode ela pode sustentar sozinha uma realidade. Porque você pega qual que é o grande problema? As pessoas pegam esse monte de água parada, rejeita e fala, eu quero ser uma mulher de fé. Eu sei. Por quê? Porque esse pozinho da fé, ele só funciona no tanque de água. Só que daí você pega o pozinho da fé e joga num tanque de água parada. O que acontece? Ele perde a potência. Entende? Então, é por isso que eu falo, tem que curar a alma. Tem que curar a alma, tem que tirar essa água parada daí. Não adianta você, porque eu sou uma mulher de fé com aquele monte de água parada. Aonde você gera vida? Na água. E a água não pode estar cheia de dor. E ali tem dor das ancestrais, ali tem dor da infância, do relacionamento com a mamãe, com o papai, ali tem dor dos seus relacionamentos. Tem um monte de dor, são camadas e camadas de dor. Por isso que a gente tem que entrar e trabalhar ali. Para chegar um dia, a gente tem prazer de nadar ali. O que você está fazendo? Eu estou nadando nas minhas próprias águas. E aí, quando você é fecundada pelo Espírito dentro dessas águas... A pergunta não é o que a gente pode criar, né? É o que é que não se pode criar. Meu Deus. O que a gente faz? O que faz? Pra onde que a gente vai daqui, né? O que a gente faz? Eu queria sentar aqui, só aqui, ó. Mas porque eu acho que é isso, é o né? sentir, né? A gente quer sentir. E quando você vai falando, a gente quer sentir. É uma coisa louca, né? A gente quer ficar aqui nisso aqui. E é meio que como se a gente estivesse começando a tatear no escuro, né? Deixa eu ver o que tem aqui. Deixa eu colocar a mão, peraí, acho que tem alguma coisa aqui. E se sentindo, se percebendo. Essa coisa do sem forma que você está falando, né? A gente é isso, né? E esse é o nosso lugar. É por isso que você fala tanto o arquétipo, ele vem para minar isso, né? Na verdade, ele captura isso. Por quê? Porque tudo isso, agora falando do psiquismo, a gente está falando de um monte de energia psíquica. E você ficar com esse monte de energia sem dar forma para ela gera muita angústia. Porque eu preciso saber quem eu sou.
E aí eu olho para um arquétipo e eu vejo algo nesse arquétipo que eu quero ser. Por exemplo, eu olho a Marilyn Monroe Uhum. e identifico algo, por exemplo, uma mulher sedutora. E eu falo, eu quero, lá no profundo, eu tenho isso, eu quero exercer esse fascínio nos homens. Só que eu não identifico, eu vi isso nela e eu quero também isso pra mim e eu vou encontrar o meu jeito. Eu faço o quê? Eu pinto o cabelo de loiro, eu passo batom vermelho, daqui a pouco vai andando pra frente, eu já botei uma pinta de lápis aqui. Por quê? Porque daí eu tomo aquela forma. Eu não entendo o que foi naquele arquétipo que me atraiu e consigo ir criando a minha forma de manifestar aquilo. Eu empresto aquela forma. Só que daí a minha energia psíquica é capturada por aquele arquétipo. Entende? Quando eu penso que sou eu que estou usando o arquétipo, é uma grande fantasia, porque na verdade eu é que estou sendo usada pelo arquétipo. Então, e a gente vê a quantidade de mulheres que ativa arquétipo disso, daquilo outro, e são fantoches para exercer influência, né, no inconsciente coletivo sobre a vida de outras mulheres. E aí quando você vê, tá todo mundo ali tomando aquela forma. E de alguma maneira eu empresto valor. E isso é ruim. Você fala de vários arquétipos, né, na Tecelã. Da sua experiência, assim, tem a heroína, que é o primeiro, a gente, né, você fala bastante dele, mas qual, assim, você mais percebe as mulheres mais capturadas hoje, e que, além da heroína, né? Tem algum que você fala, gente, as mulheres têm buscado isso daqui? Eu acho que as mulheres, de uma maneira geral, elas estão muito capturadas pelo arquétipo da guerreira. Que não é o da heroína? A guerreira é uma faceta da heroína. Mas a gente percebe isso, por exemplo, na questão da musculação, do quanto as mulheres estão obcecadas por esse formato do corpo, né? Que é cheio de músculo, sabe? Que é diferente de um corpo forte, um corpo feminino. Você fala, gente, a ideia, essa coisa da dieta restritiva, que é o que? Uma mulher, ela está continuamente em guerra, né? Uhum. Você fala, gente, está continuamente em guerra. E metas, e tudo isso é a guerreira. Porque ela está em guerra, né? Ela tem um objetivo, ela tem E isso é muito desgastante para o feminino. Veja, não tem nada... Não estou falando contra ter meta, não estou falando contra fazer exercício, não estou falando contra fazer dieta. Eu estou falando sobre ser capturada por isso. E não funcionar mais no feminino. Mesmo os arquétipos, esses são... O da guerreira, às vezes dá até pra gente pensar assim, né? Que tenha mais a ver com o masculino, mesmo que você não entenda do assunto. Mas, por exemplo, o arquétipo materno, não, você fala, arquétipo materno. Mesmo assim, o seu feminino é capturado. Ainda que o arquétipo é mãe. Sim. Sim. Que loucura. Porque é sempre para o outro. Por isso que eu trouxe aqui essa coisa do permitir se experimentar, permitir entrar. Eu preciso ser a primeira que usufrui do meu feminino. É essa a ideia maior que eu estou querendo trazer aqui. Qual que é o problema do arquétipo materno? Porque eu sacrifico o meu feminino para o outro no arquétipo materno. Tenha eu filhos ou não, né? Ou sendo mãe do marido, ou sendo mãe da uma instituição, sendo professora, sendo, sabe? Eu sacrifico o meu feminino para o outro, mas eu não usufruo do meu feminino. Então, eu nutro o outro, mas eu não me nutro. Isso é o arquétipo materno. A pessoa capturada pelo arquétipo materno. É tudo do melhor do feminino para o outro. Para mim, não. Pegar esse ponto aqui, para você dar uma pincelada assim sobre essa questão dentro disso, se a gente consegue distinguir se isso seria a codependente ou
a mãe, por exemplo, como a gente consegue distinguir o que é uma coisa, o que é outra? Ou se é só, que eu acho que deve ser muito, quem está capturado pelo arquétipo da mãe vai falar, imagina, é só zelo, né? Eu cuido da minha família. Enfim, como que a gente percebe, né? Que isso aí fui capturada. Não é só Porque a codependência, ela se desenvolve a partir da infância. Então, a gente pega a identidade que está em desenvolvimento, ou seja, uma criança, e ela se torna mãe quando é criança. E ela começa a cuidar de adultos. Então, ela está identificada com o arquétipo materno? Não. Ela desenvolveu uma codependência, por causa de todos os fatores que a gente está colocando aqui. É diferente de uma mulher adulta que é capturada pelo arquétipo materno, seja na vivência da maternidade, seja no relacionamento afetivo, seja no desenvolvimento da sua identidade profissional. a não maternidade também uma mulher que não é mãe também pode ser capturada pelo arquétipo materno? Totalmente. De que forma? Porque ela está capturada pelo arquétipo materno negativo. Então, ela nega essa faceta nela. Nunca tinha pensado nisso. E muitas vezes para punir a própria mãe. A maior parte das mulheres que negam a si mesmas a maternidade o fazem para punir a própria mãe. Da mesma maneira que os homens que não prosperam financeiramente o fazem para punir ou a mãe ou o pai. Nunca tinha pensado nesse aspecto negativo. Porque a potência máxima do feminino é gerar a vida. E quando eu quero dizer para minha mãe e para o meu pai que eles não fizeram um bom trabalho, eu não vou ser bem sucedida nisso. Da mesma maneira um homem. Eu não. Prosperou? Não. Por quê? A culpa da minha mãe. Porque minha mãe fez isso. Minha mãe, quando eu quis fazer tal coisa, não deixou. Meu pai nunca me apoiou. Então, eu vou dar certo? Não vou. Não vou porque eles vão... É culpa deles. Então, é o lugar mais profundo. Eu vou punir a minha mãe, não sendo mãe. Eu vou punir a minha mãe e o meu pai, não sendo um homem bem-sucedido. Estou colocando muita figura da mãe, porque Sim. A mãe é essa figura de nutrição, né? Que me dá os recursos que eu preciso para atingir todas as etapas do florescimento, sabe? Então, sementinha, daí brotinho, daí não sei o quê, aí flores e frutos. Então, em algum momento eu não dou nem flor nem fruto. Por quê? Porque me faltou nutrição. Sim. Tudo bom? Turupô? Tudo tranquilo. Turupô? Olha, eu quero fazer assim uma última pergunta. Você falou sobre a dor e sobre a necessidade dessa água ser limpa, né? Para que ela seja, enfim, a potência que ela é. E eu lembro que no primeiro que a gente fez, que foi sobre o feminino, eu te perguntei assim, essa dor, uma hora ela acaba? Aí você falou assim pra mim, acaba, né? Você falou que acabava. E eu queria te perguntar assim, essa dor, né, que a mulher sente, que às vezes ela nem sente, que nem chegou no lugar de sentir e tudo mais, né? Qual que é a primeira coisa que você diria assim pra ela? Como ela pode se encontrar com essa dor? A mulher tá chegando agora, vai começar a tecelã, já vai ter, né? Você já vai dar ali os seus... todos os direcionamentos, vai guiar a mulher nesse lugar. Mas para essa mulher que tá vendo agora, que não sabe o que é isso, que nem sabe se tem dor, sabe? Aquela mulher que você fala assim, você não tá vendo que tem alguma... E ela fala, imagina! Como que ela pode identificar, né, este lugar ali de dor? E qual é o primeiro passo que você diria? O que eu diria para essa mulher? Eu diria para ela, seja sua melhor amiga. Desenvolva uma amizade verdadeira com você. Seja sua melhor amiga. Sabe?
Por exemplo, uma coisa que a gente não pensa. Você já bateu palma pra você? Imagina! Muito pelo contrário, né? É muito mais fácil a gente se ficar na crítica. Na crítica e na punição. Mas, por exemplo, vamos supor, você coloca uma meta. Eu quero conseguir tal coisa. Quando você termina, você fala, meu, parabéns. Parabéns, Daniela, meu. Parabéns. Eu faço isso pra mim, bato palma pra mim. Eu falo, aqui, ó, parabéns. Parabéns. E às vezes eu choro com a minha própria palma. Mas é verdade, você não ficou emocionada? Porque a gente não pensa nisso. E aí Claro nessa a gente vai vivendo cura. Quando eu consigo fazer um negócio, eu fico aqui, ó. E aí, às vezes, eu sinto vir aquele sentimento de aquela coisa de não ter sido reconhecida, aquilo vai sendo curado, porque eu bato palma pra mim e falo, meu, posso falar? Você tá de parabéns. Você tá de parabéns. Seja numa situação que eu lidei bem com uma coisa, seja numa meta que eu atingi, sabe? Seja conseguir manter um propósito, eu bato palma pra mim. Eu bato palma pra mim. Seja sua melhor amiga. Sabe? Seja sua melhor amiga. Todas as coisas que eu tô planejando, eu falo pra mim, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Você só não pode desistir. Vai dar tudo certo. Aí, de vez em quando, você fala, putz, consegui. Eu falo pra mim, não tem problema, vai dar tudo certo. Você só não desiste. A única coisa que você não pode é desistir. Vai dar tudo certo. E assim, ó, a gente vai vivendo cura, entende? Então seja a sua melhor amiga. Já estamos chorando. E para quem tá no meio do processo, eu vou falar o quê? Uma chave de trilhões. Que é, do meio pro final, a dor vira amor. Do meio pro final, a dor vira amor. A ideia não é que, tipo assim, então eu tenho que acabar tudo assim, da dor. Não. Eu vou indo, eu vou ficando na dor, eu vou ficando comigo. Não, vou ficar aqui com você não é louca. Vai dar tudo certo, vamos chorar tudo, uma hora vai acabar. E eu vou ficando comigo, eu sou minha melhor amiga, eu vou ficando comigo. E o que vai acontecendo ali? Essa dor vai virando amor próprio. Você entendeu? Então, do meio pro final, aquela dor potente se transforma num amor próprio gigantesco. Porque você tá com você ali. Você não vai mais se largar. Entende? Então não é que você vai jogar aquilo fora. Aquilo vai ser transformado. A dor profunda que está lá embaixo vai virar amor próprio, numa potência gigantesca. Porque você não se abandona mais. É o grande sim que você fala, né? Que a gente acaba dando pra gente mesmo, né? Olha, gente, minha situação de sempre, não é mesmo? Já estamos acostumados, já estamos em casa, não é mesmo? Essa é a situação da gente quando a gente fala do feminino, não tem como. Eu queria, ai meu Deus, agradecer, porque isso aqui não é aqui, né? Não é o programa. É a Tecelã. A Tecelã é isso. E quando a gente menos espera, no programa aqui, eu já saí mais curada. Ai, e vocês também, com então, certeza. Eu quero propor uma coisa. A gente vai terminar de forma inusitada. Você em casa vai fazer junto comigo. A gente vai bater palma. A gente vai bater palma, assim, ó. Bater palma pra você. Mas bate de verdade, assim, ó. Palmas. Porque eu cheguei até aqui, ó. Palmas. Muitas palmas. Gente, eu amei. Arrasou. Isso mesmo. Gente, muito obrigada. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Obrigada, Dani. E olha, vamos assim suspirando. Eu acho que esse programa a gente vai assistir mais uma vez, toda vez ser curado. Mais uma aula aí dentro da Tecelã. Mais uma camadinha. Mais uma camadinha a gente foi. Um beijo pra vocês e até o próximo Que. É isso. Palmas para vocês, palmas. Palmas. Isso aí. Ai, Jesus.
Jesus. Posso falar? Cara, eu fui indo. Fui indo. É bom, né? Eu fui indo. De verdade. Mesmo. A gente já fez, né? O constelar, tudo. Cada um vai levando para um lugar, mas... Eu fui indo para um lugar de prazer aqui dentro. De falar, gente... Que delícia, que né? gostoso, que coisa gostosa. Cara, que sensacional. Que sensacional. E de ver, né? O poder, eu senti na hora que você falou da mesa, eu falei, gente, isso é poder. É exatamente isso. Isso é poder. Você usar isso de maneira consciente, você muda qualquer atmosfera e ninguém nem percebeu. A pessoa olha, acha que você está botando a mesa. Não, você está mudando toda a atmosfera. Gente, imagina você ser intencionalmente assim, você saber. Que loucura. Você foi levando, não sei se foi essa a sua intenção, mas eu fui olhando. Quando eu já não tava nem sabendo a próxima pergunta. Que ela foi levando, eu falei, mas agora eu vou pra onde? Daqui, como... Não tem mais condição de perguntar nada. É difícil meu trabalho.